Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. Mas antes, roda ela, meu amor! Roda a vinheta! Top, né? Top, gente, top. Então vamos lá. O tema de hoje é sobre o custo do contrabando para a sociedade brasileira e a banca é a minha, a sua, a nossa, a Cafiane. Vamos lá então, deixa eu colocar a tela toda para vocês, que acho que fica mais fácil para vocês verem aí a correção. A proposta é sobre o custo do contrabando para a sociedade brasileira e o título é O Barato que Sai Caro. Na América do Sul, com a promulgação do Mercosul, em 1921, foi estabelecida uma união aduaneira de livre comércio entre os países, regulado por cotas de compra, e a partir do momento que essa lei é ultrapassada, dá início ao contrabando, prática ilegal que se expande constantemente, tomando conta do comércio nacional e desgastando a sociedade em níveis catastróficos, tá? Eu quero que você cuide um pouquinho aí, meu amor, com a sua letra, tá? Algumas palavras aí, elas estão difíceis de serem compreendidas, então, para evitar probleminhas, eu quero que você dê uma organizada e uma estruturada na sua letra, tá? Então, você trouxe o Mercosul, você falou aí da questão histórica, de como que custa, como que funciona, né, esse comércio regulado por essas cotas, e a partir do momento que isso foi ultrapassado, houve o contrabando. Gostei que você colocou seu posicionamento, gostei que você trouxe palavras que indicam juízo de valor, então aí, ó, Deus abençoe. Diante disso, é necessário se aprofundar nas causas desse comércio ilegal e os danos sociais e financeiros que isso gera no Brasil. Lembre-se que você tem que trazer as palavras-chave da proposta. Quais são o custo do contrabando para a sociedade? Então, olha só, tem diferença entre você falar os custos e tem diferença de você falar das consequências, de como isso causa danos, né? Que você trouxe aqui a palavra danos na sua redação. Então, tem diferença você mencionar isso. Tome cuidado para você não fugir, não tangenciar o tema. Tem que ter muita atenção nisso, tudo bem? De início, é necessário entender o que está sustentando o contrabando de produtos em rede nacional. Nesse sentido, lembre-se também, né, dos pingos nos i, fio. Pense nos pingos nos i. Nesse sentido, na grande maioria das vezes, os brasileiros, ao terem concordância, acesso fácil a produtos de outros países em que os impostos são reduzidos, o custo final é mais baixo, gerando assim um desejo obsessivo por comprar mais e mais. Tudo isso aliado a criminosos ortografia que atravessam fronteiras diariamente, levando milhares de piratarias, pois não há fiscalização efetiva nesses locais. Sob essa ótica, é nítido como consumidores iludidos, mais criminosos contrabandeando livremente com baixas intervenções, criam uma rede de, olha lá, concordância de comércio ilegal, afetando diretamente empresas nacionais com a grande discrepância de valor. O que deixa isso explícito são os concordância, dados revelados pela pesquisa da CNN Brasil, que o Brasil deixou de arrecadar 100 bilhões de impostos por causa da pirataria. Olha só, gente, vamos prestar atenção aqui, ó. Vou até colocar eu na redação, na tela. Olha só. A proposta, gente, e aí se você dá uma olhadinha na redação que eu postei um pouquinho mais cedo hoje sobre as armadilhas do cigarro eletrônico, vocês vão perceber que há
um tangenciamento do tema. O que isso significa, meu amor? Significa que você não está escrevendo exatamente aquilo que a banca solicita. A banca quer saber o custo do contrabando para a sociedade brasileira. O custo, seja financeiro, seja social, seja de violência, é esse custo que a banca quer que você fale. Qual é o custo? E aí nós entramos no seguinte problema. Contrabando é sinônimo de pirataria? Sempre que eu estiver falando de pirataria, eu estou falando de contrabando? Porque olha só, perceba que você falou aqui, ó, falou da pirataria. Então tem que ter esse cuidado. Outra questão, você tá tendo muito errinho de grafia. Então olha lá, deixa eu ver onde é que tá os erros aqui. Atravessam com um S, criminosos com 2 S's, o A de haver sem H, uma rede, você colocou um rede. Então, olha só, tem que ter cuidado com os deslizes de língua portuguesa, meu amor. A banca vem quente em cima disso. E você, como já é meu aluno, eu sei que você sabe como essas palavras são escritas. Mas talvez na hora de passar a versão definitiva, na hora de escrever a redação, você acabou aí se perdendo, né? Na hora de passar o texto a limpo. Então tenha esse cuidado para você não repetir esses erros, não repetir esses deslizes. Por quê? Porque você vai deixar na mesa aí a sua nota, né? Como você tem esses deslizes, a banca vai descontar e aí, meu amor, não tem como você competir com a galera, tudo bem? Ademais, convém pontuar os graves abalos sociais e financeiros que o contrabando cria na sociedade brasileira. Então, fala aí, né, dos custos. Como o contrabando custa, o que ele custa, como ele custa, de que maneira ele custa. Traz isso para a redação. Entre eles, a criminalidade nas fronteiras é uma delas, violências, tiros e mortes. Parece cena de um filme, mas não, esse é o cenário fronteiriço, quando a polícia tenta intervir principalmente barcos com toneladas de produtos ilegais, o que afeta todo o bem-estar local. Olha lá, como que você sabe disso? Tiros, mortes, bomba, porrada, entendeu? Cuida com essa superficialidade. Fala que esse custo do contrabando, ele é um custo de paz, é um custo de bem-estar social. As pessoas pagam esse preço de não terem essa segurança. Por quê? Porque quando nós vivemos, por exemplo, numa região fronteiriça, nós estamos muito mais sujeitos à briga entre os contrabandistas, a brigas, enfim, por tomar o poder, etc, etc. Então, comenta de um modo mais específico que essas regiões, né, de fronteira, elas geralmente são regiões mais violentas, mais agressivas, justamente pela briga e pelo domínio do contrabando. Foca nesse custo. Então, para o Brasil, qual é o custo? O custo de ter que ter mais policiais e mais profissionais de segurança pública nesses espaços, o custo de ter que gastar muito mais com saúde devido a essas brigas que acontecem nesses espaços. Então, qual é o custo disso? Como que a sociedade sofre em relação a isso? Sempre voltando para o tema, sempre voltando para aquilo que a proposta solicita. Sob esse viés, a fronteira do Paraguai e Brasil é um exemplo desta desordem, local de verdadeiras guerras, ortografia, de um lado criminosos que levam pirataria, olha lá mais uma vez você usando como sinônimo, ao mercado de outros policiais, pirataria ao mercado, de outro, nós temos que rever a pontuação, policiais pouco valorizados tentando conter essa rede ilegal. Como que você sabe que eles são pouco valorizados? Qual é a fonte dessa informação? Como você sabe disso? Cuidado com a superficialidade. Cuidado.
cuidado com a superficialidade, cuidado com o senso comum, cuidado com trazer informações que não podem ser comprovadas no texto. Além disso, a pirataria contribui para a desregularização, né, ver essa palavra da balança comercial, que afeta diretamente o empreendedorismo. Logo, conclui-se, evita usar o conclui-se, especialmente no desenvolvimento, porque no desenvolvimento não é o momento de você concluir, no desenvolvimento é o momento de você argumentar. Então, se você quer concluir, traz isso lá para a conclusão, não no desenvolvimento. Que os indivíduos, olha lá, os indivíduos, ao consumirem produtos de origem ilegal, têm concordância, a falsa sensação de estarem pagando barato, mas, na real, está pagando extremamente caro, concordância, tendo em mente todos os malefícios do contrabando. O que acontece aqui com a tua redação? Você está trazendo uma abordagem muito superficial, uma abordagem de senso comum, uma abordagem como se fosse com muita marca de oralidade, como se você estivesse realmente me contando essa situação. E fazer dessa forma faz com que a sua redação ela não seja caracterizada como um candidato que domina a língua portuguesa. Por quê? Porque para você comprovar que você domina a língua portuguesa, você precisa trazer para o seu texto palavras, expressões que comprovem isso. Então você não pode ficar escrevendo como se você estivesse contando, mas na real, olha, mas na real, então erro do mas, na real, oralidade está pagando extremamente caro, tendo em mente os malefícios do contrabando. Quais são eles? Então, foca no tema, foca na proposta. Você não pode fugir do tema, meu amor. Não pode. Então volta, maratona as correções que estão aqui no canal, maratona as aulas que estão lá na plataforma e nas aulas ao vivo, principalmente, né, essas aulas exclusivas para os meus alunos, eu quero que você reveja as partes que eu reescrevo as redações, porque é nessa reescrita que você vai conseguir desenvolver aí bem o seu texto. Você vai ver como que você poderia ter feito, tudo bem? Em síntese, um mercado consumidor desregulado, em parceria com pessoas que praticam o crime de exportação ilegal, degeneram o convívio regular em sociedade. E se isso não ser contido, não haverá mudanças significativas no Brasil. Tá? Ok, né? Ficou um pouco de senso comum aqui, ficou um pouco utópico, ficou um pouco, né, normal, mas enfim. Conclusão é isso aí mesmo. Você retoma o que você escreveu e aí faz uma síntese, né, dos seus argumentos, uma síntese daquilo que você está escrevendo no texto. O que me preocupa? A forma de escrita sua tem muitos desvios. Não sei se você acabou escrevendo essa redação com mais pressa, se você escreveu essa redação com mais pressão, enfim, mas há muitos desvios que você não estava cometendo nas correções anteriores. Então, a prof quer que você dê uma atenção especial para isso. Quero também que você cuide com atendimento ao tema. Você tem que trazer o tema, exatamente aquilo que a proposta solicita. Tudo bem? Anota, como sempre. Eu vou dar apenas para o aluno. Se você quiser ter a sua redação corrigida, se você quiser ser meu aluno, acesse profaprisátira.com.br. Bora escrever redação!